Olá, alunos dos primeiros anos A, B e C da Era em Padre Zacarias Tavares. Estou com saudade de vocês. Espero que também estejam, né? Das aulas de matemática, das nossas conversas. Enfim, a gente tem que continuar. A gente tem que dar o nosso conteúdo proposto. E a gente está fazendo isso de forma online agora, para que lá na frente a gente não precise prorrogar o ano letivo ou passar algum conteúdo que a gente não conseguiu chegar e esse conteúdo ser um conteúdo base para as séries posteriores. Então a gente vai dar continuidade de forma virtual, tá certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim ou pelo meu contato ou no próprio link aqui na página, no próprio formulário tem um espaço para você deixar os seus comentários. E aí você pode deixar as suas dúvidas, certo? Conforme eu tinha falado com vocês em sala de aula, a gente vai continuar estudando o triângulo retângulo. Muito conhecido de vocês já. E vocês sabem, já viram também esse ano, já revisamos, que o triângulo retângulo, tá? Aqui, deixa eu me afastar mais para ficar melhor. Ele é composto por dois catetos, que são os lados menores, e são os lados que tocam no ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E o lado maior, que é a hipotenusa. Ele é o lado que fica oposto, do lado contrário ao ângulo reto. Isso vocês já sabem de cor e salteado. Porém, todo triângulo retângulo, além dele ter o ângulo reto, ele vai ter dois ângulos agudos. O que são ângulos agudos? São ângulos que possuem menos de 90 graus. São ângulos menor que 90 graus. E esses ângulos, eles vão estar um oposto ao outro. Aqui eu coloquei, não sei se está dando para ver aí, chamei esse de ângulo alfa e esse de ângulo beta. Quando eu vou trabalhar com triângulo retângulo, eu geralmente, né, em determinada situação, eu vou escolher se eu, ou o problema vai dizer se eu vou trabalhar com esse ângulo aqui ou com esse aqui. E eu posso calcular nele o que? Seno, cosseno e tangente. O que é eu calcular o seno de um ângulo, o cosseno de um ângulo, a tangente de um ângulo? É simples. Se eu quero saber o valor do seno de um ângulo, será o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se eu quero calcular o cosseno de um ângulo, será o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E se eu quero calcular a tangente de um ângulo, vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. Voltando para cá, para vocês compreenderem melhor. Esse ângulo aqui em cima, eu chamei ele de alfa. Se eu quero o valor do seno desse ângulo, eu vou dividir o cateto oposto, o valor desse cateto aqui. Por que esse cateto é oposto? Porque, veja, o ângulo alfa está aqui, o que está do lado contrário a ele, do lado oposto, é esse cateto. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se eu quero o cosseno desse ângulo alfa, qual é a fórmula de cosseno? Cateto adjacente, que é aquele cateto que está batendo nele, no ângulo. Cateto adjacente, o valor desse cateto dividido pela hipotenusa. E se eu quero saber a tangente desse ângulo, a tangente é o que? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, quem é o cateto oposto a esse ângulo? Esse daqui. O adjacente é esse. Então, esse valor, o valor desse cateto, dividido por esse valor aqui. Certo? Então, seno, cosseno e tangente de um ângulo é eu dividir ou o cateto oposto ou o adjacente pela hipotenusa, ou o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aqui vocês podem ver no livro ou no vídeo auxiliar que eu deixei aqui embaixo, para vocês terem um suporte diferenciado. E também não esquecendo que nesse triângulo aqui,
eu posso trabalhar com o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo beta aqui, ó. Então, nesse ângulo, se eu peço o seno dele, cateto oposto, será esse agora o oposto, porque eu estou trabalhando com esse ângulo aqui, ó. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se eu pego esse cateto aqui e divido pela hipotenusa, eu vou ter o seno desse ângulo aqui, do ângulo beta. Por quê? Porque o seno de beta é o cateto que está oposto a ele dividido pela hipotenusa. Se eu pego esse cateto aqui e divido pela hipotenusa, eu vou estar tendo o cosseno de beta, o cosseno do ângulo beta. O que é o cosseno? O cateto adjacente pela hipotenusa. E se eu pego o cateto oposto e divido pelo cateto adjacente, eu vou ter a tangente do ângulo beta. Aí você pode perguntar, ah, professor, e por que o cateto oposto era esse e passou a ser esse? Era esse quando eu estava trabalhando com esse ângulo aqui, ó, o ângulo alfa. Ele é o cateto oposto a ele. Passou a ser esse porque eu passei a trabalhar com esse ângulo aqui, ó, o ângulo beta. Então, a partir do momento que eu vim para esse ângulo aqui, esse é que passa a ser o cateto oposto, esse é que passa a ser o cateto adjacente, tá certo? Tem algumas atividades que eu vou passar para vocês e a gente vai tirando dúvida aqui no formulário que vai concretizar essa construção do conhecimento, do estudo de vocês em cima da parte trigonométrica, certo? Das razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá certo? A gente continua os nossos estudos. Assistam o vídeo aqui, eu vou ser bem breve para não ficar muito cansativo. Assistam o vídeo que tem aqui embaixo para você massificar, para você concretizar e façam as atividades propostas, tá certo? Não esqueçam de registrar a frequência e colocar o contato aqui em cima, tá bom, gente? E qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, certo? Um abraço e até a próxima.